Olá, meus amados, parte 2 do curso, tá bom? Continuidade do curso, que nós estávamos na pergunta: quais desses comportamentos servem de alerta para a nossa prática religiosa na atualidade? Quais desses comportamentos desse grupo servem de alerta para a nossa geração de hoje? Por exemplo, a gente pode puxar um grupo, uma seita daquela época de Jesus para tentar definir uma seita hoje, como por exemplo, os testemunhas de Jeová, que são seguidores, são chamados de Russelitas, são seguidores de Charles Taze Russell, que foi um líder para eles, tá? Que começou ali a torre de vigília, começou a estudar a Bíblia com os estudantes da Bíblia, ele era também da igreja do sétimo dia, e começou ali um movimento, tá bom? E a gente pode pegar ali a história de Charles Taze Russell. Ele criou uma seita com ensinamentos falsos, tá? E ele profetizou a volta de Jesus 3 vezes erroneamente, tá? Agora vamos aqui para os escribas. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Porque os escribas ensinavam com autoridade, mas só que não tinham exemplo, comportamento, não tinham uma vida com Deus. E uma seita hoje é do mesmo jeito. Ela tira Jesus do centro, fala que Jesus é apenas uma criatura que Deus criou, fala muitas coisas a respeito do cristianismo, não é a favor do que a Bíblia fala, e põe palavras na boca de Deus como se ele falasse. Por exemplo, como os testemunhos de Jeová. Eles não permitem doar sangue, não permitem servir às Forças Armadas, eles não querem ter envolvimento com política. Mas é interessante que aquele versículo lá nos lembra, que eu não estou lembrado, que quando os escribas falaram, os fariseus tentaram ali pegar Jesus, apertar Jesus numa parede, falaram: se tu és mesmo filho de Deus, será que é certo a gente pagar tributos, impostos? Jesus, me dê aqui a moeda, rapaz. Olha aqui, cabra, de quem é essa moeda? É de César. Dá a César o que é de César. A Deus, dê a Deus o que é de Deus. Então, Jesus respondeu sabiamente. E eles não tiveram nada contra Cristo. Então, dê honra aos homens e dê glória a Deus. Sabe por quê? Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. E significa o quê? Você tem que respeitar as autoridades aqui. Tem que seguir leis constitucionais, jurídicas, legislativas, executivas. Mas glorifique a Deus, honre a Deus. Deus, ele nunca falou, não se meter em política. É importante a gente ter nossa argumentação, nosso posicionamento, porque no Brasil hoje estamos sofrendo uma perseguição. Na Nicarágua, os cristãos são mortos, são executados. É importante nós, como cristãos, falarmos contra as injustiças. A Bíblia fala que aquele que clama por justiça será atendido. Amém? Os escribas não constituíam, estritamente falando, um grupo religioso, e sim membros de uma categoria profissional. Eram, em primeiro lugar, copistas da lei, porque os escribas eles não representavam estritamente um grupo. Por quê? Porque era uma profissão deles. Eles pegaram, eles escreviam tudo que os reis mandavam, tudo. Eles eram copialistas, eram copistas da lei, tá? Pessoas que ganhavam a vida copiando os textos bíblicos. De tanto eles copiarem os textos bíblicos, eles memorizavam e argumentavam. Numa época que ainda não existiam gráficas ou máquinas de xerox, de tanto copiarem a lei, acabavam ficando craques em sua compreensão. Eles tinham de memória várias passagens das escrituras, por isso vieram a ser considerados autoridades quanto à sua interpretação, exercendo uma função de ensino. Os escribas possuíam uma linha de pensamento semelhante à dos fariseus, com as quais parecem frequentemente em diversas passagens do Novo Testamento, escribas e Jesus. Jesus, por diversas vezes, entrava em atrito com eles. Por quê? Porque os escribas ali, eles interrogavam Jesus. Perguntavam tanta coisa para Jesus para tentar achar um crime contra Jesus. Pois conheciam a palavra de Deus, mas não a colocavam em prática. De uma feita, disse Jesus: porque vos digo que se vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Aqui Jesus respondeu para eles, para os discípulos: porque vos digo, se vossa justiça exceder igual a dos escribas e fariseus, vocês nunca mais entrarão no reino de Deus, porque eles leem, estudam, mas não praticam. E ali eram grupos religiosos da época de Jesus. Até o próximo vídeo, a gente depois vai estudar sobre os fariseus, os saduceus e os sacerdotes, tá bom? Os samaritanos, os publicanos, herodianos.
No próximo vídeo a gente continua o curso, tá bom? E lembre-se, uma seita, ela é um grupo que tira Cristo do centro, tá bom? Quer conhecer uma seita? Pergunte quem é Jesus para ela. Foi um prazer, até o próximo estudo, em outro capítulo, que é o capítulo 4, se Deus permitir. Deus abençoe, Pastor da Chagas, família. Agradecemos a sua colaboração, a sua atenção no curso. Espero que você tenha aprendido e vamos fazer o coração para que Deus abra seu entendimento. Senhor Deus, que o Senhor abençoe o nosso discípulo, que o Senhor abençoe o discipulado dele, que ele venha entender o que é seita e heresia, não venha concordar com injustiça, meu Pai, que não venha ser enganado por qualquer tipo de vento de doutrina. Assim nós oramos com ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Deus abra seu entendimento, Deus te dê sabedoria, Deus te abençoe teus estudos e te faça fecundo e multiplicar a tua geração na terra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.